Salve, família! Não é o Rafão aqui hoje. Hoje eu, Carize Brum, tô aqui substituindo o Rafão, apresentando esse programa aqui da NFL Brasil no Diário do Super Bowl número 2. E temos convidados muito especiais. Eu tô aqui com Patrick Dutton e Ari Aguiar. Palmas. Palmas. Bate palma, por favor. Isso. E aí, pessoal, como tá sendo essa experiência? Como tá sendo, Patrick, esse ano de Super Bowl aqui? É sempre um sonho, né? Poder vir cobrir o Super Bowl. E a gente está batendo recorde de brasileiros aqui dessa vez, né? Cheio de brazuca aqui. Viemos com um grupão para fazer barulho e vivendo o sonho, né? Como a gente estava comentando antes. Muito incrível. E você, Ari Aguiar, seu segundo Super Bowl em loco, como tá sendo isso? Segundo Super Bowl, meu primeiro é bem diferente, inclusive, porque o meu primeiro Super Bowl foi o primeiro ali pós-pandemia, ainda estava no finalzinho da pandemia, né? Ainda com aquelas preocupações para você entrar nos lugares, você ainda tinha que apresentar o atestado de vacinação, foi muito mais controlado, não teve a entrevista dos times. Né, eu lembro que foi o Super Bowl em Los Angeles, né, que os Rams venceram os Bengals. Sim. Eu lembro que, por exemplo, aquilo que a gente teve no Opening Night, a gente não teve aquele ano. Né, para entrevistar os jogadores, a gente foi para o UCLA, onde os Bengals estavam, e os Rams estavam numa universidade ao norte de Los Angeles, que era 1h30. E os jogadores ficavam nos púlpitos, tinha lá as cabininhas, mas uma distância muito maior do que a gente teve dessa vez, e obviamente não tinha jogador circulando. E esse foi o único dia que a gente teve acesso aos times, e mesmo assim foi algo super rápido, né? Demorou meia hora, assim. Então esse Super Bowl aqui está sendo bem diferente, né? O Opening Night lá, eu fico horrorizado assim com a cobertura do Super Bowl, porque ele é um evento único, né? E, cara, é muita gente. É muita gente. Se você for pensar assim em termos de cobertura, gente de tudo quanto é lugar nos Estados Unidos, gente de tudo quanto é lugar do mundo, é meio bizarro assim até, para um evento esportivo. Eu nunca tive Copa do Mundo, tipo, por exemplo, em final de NBA. É grande também, tem muita imprensa, mas não se compara. Incrível. E é o meu primeiro Super Bowl, então eu tô vivendo tudo, assim, feliz da vida, apaixonada por tudo que eu tô vivendo. E ontem nós tivemos o Pro Bowl Games, com o Joe Flacco dizendo que fica mais um ano, né? Inimigo da aposentadoria. E também tivemos o Experience lotado de fãs, etc. E eu quero ir pro Experience agora. Eu quero mostrar as minhas habilidades. E agora vamos falar de Super Bowl em si, né? Surpresa ou camisa pesada? Porque nós tivemos os Patriots de 2024 tendo o último lugar da divisão leste da AFC com 4-3, e agora nós temos o campeão da AFC Leste com 14-3. O que foi isso, gente? Qual é o motivo dessa virada de chave dos Patriots? Vamos começar por eles. Eu acho que a gente tem um denominador comum aqui, que é o treinador do Patriots. Sim. Foi a primeira temporada dele voltando ao Patriots, ele que é ex-jogador, o Vrabel, né? E ele instalou essa cultura que era muito comum na época do Bill Belichick, né? Então ele tem o grupo na mão, é um grupo que acredita no trabalho dele, e em uma temporada a gente já começou a ver os resultados. Essa reestruturação dos Patriots, né? E além disso, isso é uma combinação também com o amadurecimento do Drake May. Drake May, como a gente sabe, teve uma temporada aí que ele está disputando o MVP, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente do programa, mas teve uma temporada como um franchise quarterback, né? Um quarterback que jogou muita bola e impressionou a liga já no seu segundo ano. Então acho que essa combinação produziu aí um ano espetacular para o New England Patriots. Eles perderam um ano com o Mayo no ano passado, né? O cara que também tinha identidade com o time. Essa chegada do Vrabel, né? O Vrabel já tinha sido técnico do ano em Tennessee. Ele já tinha sido a melhor campanha da NFL com o Tennessee. Ele não tinha um quarterback em Tennessee. Tannehill não conseguia entregar para ele lá em Tennessee a profundidade que ele precisava para chegar a um Super Bowl. Ainda mais jogando contra Mahomes, né? Então, o Vrabel tem essa cultura vencedora e ele mudou completamente o time. Agora, a gente tem que dar destaque para a diretoria dos Patriots, o front office que trouxe aí Stefon Diggs, Jason, que mais? O Carlton Davis, Stefon Diggs. Sim. Então, o time foi reforçado, o time ficou muito melhor.
E aí você dá armas para o seu quarterback que tem talento, né? O Drake May tem talento, né? Ele liderou a liga em passes completos, né? Os Patriots ano passado não tinha recebedor, né? Tinha o Hunter Henry e acabou. Não, então, esse ano é um time muito mais profundo. E isso refletiu dentro de campo. Durante a temporada, a gente ficou ainda com aquela sensação que eles tiveram essa campanha de 14-3 por conta da tabela que eles tiveram. Isso foi uma grande questão durante polêmicas. Mas eu acho que acabou isso aí quando eles chegam na pós-temporada e eles ganham de todo mundo. E, Ari, falando de pós-temporada então, que você citou, a gente não viu grandes jogos nos playoffs do Drake May, mas ele achou os momentos certos, ele resolveu ou com o braço ou com a perna. O que você acha, com as pernas, o que você achou desses jogos do Drake May nos playoffs comparando com a temporada regular? Cara, assim, a única ressalva que você tem ao Drake May é ele cuidar bem da bola. Sim. Eu acho que ele deu alguma sorte em alguns momentos dos fumbles não terem sido recuperados pelo adversário, não terem sido recuperados e retornados para touchdown. Eu acho que essas coisas assim são perigosas. Você cometer erro em playoff, perder a bola, né? Ele teve problema para segurar a bola. Ele foi bastante sacado, ele foi bastante pressionado, mas ele se virou muito bem, com uma maturidade incrível. E eu fico imaginando assim, porque ele é muito jovem, ele está no seu segundo ano, e no segundo ano de NFL, em teoria, para a maioria dos seres normais, o Mahomes não é um ser normal. Ele liderou a liga em touchdowns no segundo ano dele, foi MVP, né? No segundo ano dele. No primeiro como titular, né? Alguma coisa assim, minha memória é horrível também. Mas, em teoria, você está aprendendo o jogo. Sim, né? sim. Você está conhecendo, você está aprendendo, você está jogando pela primeira vez nos outros estádios, está jogando pela primeira vez uma temporada completa como o cara, não como o calouro, que todo mundo não sabe como é que você vai jogar. E ele foi muito bem, cara. Eu achei que ele foi um quarterback muito maduro. Se você olhar para ele, né, Patrick? Você não vê que é um quarterback que está no segundo ano, que está cru, aprendendo o jogo. Ele tem alguns Jogou como gente grande ali. Ele jogou, especialmente pós-temporada. Eu achei que ele foi muito sólido na pós-temporada. Ele pode até não ter brilhado, ter jogo de 350 jardas, 4 touchdowns, mas ele fez o suficiente para o time dele ganhar. Ele resolveu no momento que precisava, ele resolveu. O jogo contra Denver, se ele não resolve... Eu acho que Denver vacilou ali, não sei se a gente vai falar disso, mas Denver vacilou naquela quarta descida. A gente sabe essa chamada aí. Com aquele clima ia dificultar muito para os Patriots, mas não ficou, ele se virou, fez o touchdown terrestre, ganhou o jogo. E a gente precisa falar também que o New England Patriots enfrentou as melhores defesas, né, nessa pós-temporada. Exato. Então, assim, para um quarterback no seu segundo ano, tendo a primeira oportunidade de jogar playoffs, né? Porque eu sou quarterback também, não é fácil, é um clima diferente. Sim. Quando você joga em casa, você tem a pressão da sua torcida de precisar performar, de precisar carregar aquele sonho adiante. E quando você joga fora de casa contra Denver, numa situação completamente adversa de clima... porque mesmo com o QB reserva, a defesa estava lá. Exatamente, e você precisa performar. E ele tinha muito a pressão de o time adversário está sem o quarterback titular, então eu sou o super favorito. Eu preciso vencer essa partida, porque se eu não ganhar, a conta vai vir toda para cima de mim. E como o Ari falou, o Drake ele não teve os melhores números nessa pós-temporada. Teve sorte, sim, em alguns momentos. E o próprio Tom Brady fala que é necessário ter sorte, né, para você ser campeão. E a gente falou sobre a temporada, onde ele ganhou jogos numa tabela fácil, mas não é fácil você ganhar jogos fáceis também, né? Você manter a consistência é muito difícil, principalmente num time com um treinador novo, com o McDaniels fazendo um trabalho excelente com o Drake May, como você disse, algumas armas ofensivas novas, você criar essa sintonia em um ano não é algo simples. Então a gente tem que bater palma aqui para o que principalmente o Vrabel conseguiu construir ao longo dessa temporada e chegar nesse Super Bowl, que é um sonho que o New England Patriots está vivendo aqui. É verdade, o torcedor está muito feliz de conseguir voltar ao Super Bowl e viver essa experiência. Agora falando do outro lado da bola, vamos falar dos Seahawks, que em 2024 tiveram 10 vitórias, mas não foram para os playoffs. E esse ano, Seed 1 com 14 vitórias e Sam Darnold vivendo a jornada literalmente do herói, do nada pro tudo. O que aconteceu também com os Seahawks? Vamos falar um pouquinho sobre os Seahawks. Falando do Sam Darnold, eu acho o Sam Darnold um dos casos mais
interessantes, acho que da história da NFL. Né? Porque desde que ele foi draftado... E assim, o Sam Darnold, para mim, ele é a prova. Eu tenho uma teoria que o jogador ele não basta ser bom. Ele precisa cair em lugares bons. Sim. Né? As coisas precisam funcionar para ele. Né? Você precisa aproveitar, extrair esse talento. Os Jets, eles são uma bagunça há muito tempo. Há muito tempo. E Carolina, aí ele é draftado pelos Jets, é uma escolha alta de draft. Vem aí para resolver um problema eterno de quarterback dos drafts, mas o New York Jets é uma máquina de enterrar quarterbacks. Exatamente. Eles estão enterrando quarterbacks desde 2008, que eles têm primeiras escolhas. Mark Sanchez, é o menino que está no Miami lá, que eu esqueci o nome dele, o Wilson lá, o Zach Wilson. Zach Wilson. O próprio Sam Darnold. Teve o Dino Smith também. O Dino Smith, né? Pô, todos eles, cara. Esses caras. E o Dino Smith, por exemplo, ficou 10 anos sem jogar na NFL. Foi jogar lá em Seattle, teve 3 temporadas consistentes por lá. Foi mal em Vegas, foi mal, muito mal. Mas teve 3 temporadas consistentes com o Pete Carroll lá em Seattle. Então, o Sam Darnold é um caso interessante, porque assim, ele vai muito mal nos Jets. Muito mal. E aí, quando ele vai para Carolina, eu lembro que, assim, cara, a gente teve uma pauta no League, tipo, se ele era o pior quarterback da liga. E pra mim, naquela época, quando ele tava lá em Carolina, era disparado pior. Era tipo assim, era ele e o Daniel Jones, como os dois ali que estavam jogando muito, muito mal. Ele chegou a ser bancado na época do Carolina Panthers, ele virou banco. E o Baker Mayfield entrou. O Mayfield também acabou lá em Carolina, né? Depois ele ressurge Cara, o mundo dá muita volta, né? Porque ele ressurge lá em Los Angeles, uma chance que ele tem e é isso que eu falo, muitas das vezes a gente não dá valor pro coordenador, né? Pro treinador. Sim. Porque faz toda a diferença quando você consegue criar uma sintonia. Às vezes você não deu certo num time porque aquele sistema não te favorecia. O sistema não estava bom para você. Você não pode operar um milagre de todo mundo. Você não consegue operar isso. Você pode ser muito bom, mas não ter o seu apoio. Você não tem recebedor, você não tem vestiário forte, você não tem nada. Isso conta muito. E aí ele vai para Minnesota e, cara, ele ressurge de um jeito incrível. Né? O Kevin O'Connell é conhecido por trabalhar bem com quarterbacks, né? E ele vai muito bem. Ele não vai bem na pós-temporada. Ele vai mal, ele joga mal na pós-temporada. Aquele jogo da pós-temporada que a gente já sabe. Só que o Sam Darnold, eu tenho batido nessa tecla. Uma coisa que o Sam Darnold não tem é o benefício da dúvida. Você sempre acha que o Sam Darnold vai acabar fazendo e perder o jogo. Do lado ofensivo da bola, você falou do Sam Darnold, mas tem um outro denominador comum, que é o Kubiak, que é o coordenador ofensivo. O Kubiak, ele foi coordenador do Sam Darnold no 49ers em 2023, e aí o Sam Darnold sai do 49ers e vai para o Vikings, e o Kubiak vai para o Vikings também, e ele tem esse ano espetacular, então já era o segundo ano dessa sintonia acontecendo, e agora o Kubiak vem para Seattle e faz o terceiro ano seguido com o Sam Darnold. Então, assim, a gente consegue ver essa sintonia sendo construída ao longo de 3 anos e gerando muita produção nesse ano de 2025 com o Sam Darnold. Mas, do outro lado da bola, a gente vê uma defesa consistente, que talvez uma das melhores aí, né, que a gente viu nos últimos tempos, onde é uma defesa que não tem muita criatividade, a gente não vê muitos sistemas diferentes, mas cada jogador sabe cumprir sua responsabilidade e entregar o que precisa ser entregue. E, além disso, a gente tem que falar do peso que é jogar em Seattle, né? Seattle teve a Seed 1 da NFL. Sim. E isso fez muita diferença. A gente sabe que o barulho que tem lá em Seattle... Não, gente, a torcida, vamos falar sobre os Seahawks. No dia que a gente estava no Opening Night, eles não paravam de gritar um segundo. Já tinha acabado o evento, eles continuavam. Seahawks, eles incansáveis. Eu não imagino isso no estádio, sério. Eu tive a oportunidade muito grande de fazer o primeiro Monday Night Football do retorno do Russell Wilson a Seattle. Foi Denver e Seahawks. A gente fez esse jogo direto de Seattle. E foi eu e o Kurt, a gente estava lá. Passamos uma semana lá vivendo essa expectativa da volta do Russell Wilson e tal, lá em Denver. Depois a gente viu que ele virou lá, né? Não jogou nada, né?
Mas, cara, foi um negócio, assim, absurdo, porque era um jogo sentimental até pra torcida, né? Sim, porque era contra o cara que deu um Super Bowl pra eles. E a gente, na cabine, a nossa cabine era muito boa, no nível do campo ali, embaixo, muito legal, uma vista maravilhosa pro campo. E a gente tinha que aumentar o volume do nosso retorno absurdamente. Por conta porque do barulho. O barulho e o estádio lá, ele treme mesmo. Ele dá umas... Igual o nosso também treme lá, feito pra tremer, né? Acho que se não tremer, quebra e estoura no seu engenheiro, não sei. Mas, cara, é loucura, assim. Loucura. E eles amam, cara. Eles amam o futebol americano, e eles amam o time de beisebol, e eles amam... Eles são muito apaixonados. Eles são apaixonados. O jogo teve um dia, a gente tava andando na rua, assim, aí um barulho no Lumen Field lá, e a gente falou, cara, o que tá acontecendo no Seahawks? Não, tá tendo jogo no Sounders. Eu falei, mas tá cheio, tá lotado o estádio. Um time de futebol da cidade. Sim. Tipo, a galera lotou o estádio e barulho, e os caras gostam de gritar mesmo, e eles são barulhentos mesmo. Não, e uma curiosidade, em Seattle, os jogadores começaram a tampar essa parte do capacete aqui, que tem um espaço, para que o quarterback e o linebacker conseguissem ouvir as chamadas. Porque só por esse espacinho aqui... Já estava insuportável. Já estava insuportável. Então eles começaram a tampar para ficar mais... possível eles ouvirem as chamadas. Que é o estádio na NFL que mais tem false start dos adversários. Exatamente. É aquilo que a gente fala, né? O home field advantage, né? A vantagem de jogar em casa para Seattle é muito grande, é um estádio muito barulhento. E do outro lado a gente tem times que não tem tanta essa vantagem de jogar em casa, né? A gente vê o próprio Nova York, cidade turística, não é uma torcida completamente apaixonada. E olha que eu sou torcedor do Giants, né? Eu sei bem como é que é torcer para um time ruim na NFL. A gente tem outros times assim, mas Seattle não é um desses. A torcida, eles se denominam, né? O 12º jogador em campo. É legal, a camisa 12 é aposentada, né? Exatamente, a gente estava falando sobre isso, né, Ari? Camisa 12 é escrito fã atrás. Não tem a camisa 12 no time. A camisa 12 eles falam, né, que eles são the 12, né? É legal pra caramba, cara. É uma cultura diferente, assim. Não sei se é porque eles estão muito isolados lá no noroeste dos Estados Unidos. Mas eles estão aqui perto, né? Eu não duvido que eles vão descer em peso pra cá, não. Não, eu também não. Depois do que eu vi no Open Night, eu não duvido mais de nada. Boston é um pouquinho mais longe. Mas é outra torcida apaixonada, né? São dois mercados gigantes. Mas olha, o barulho que eu ouvi dos Seahawks, a gente não ouviu nos Patriots nessa intensidade. Eu fiquei realmente, assim, abismada. E agora, a gente vai falar de uma coisa... Os 49ers não vai torcer pro... Olha lá, sabia, tava esperando ele também falar sobre isso. A gente comentou sobre isso. E agora a gente vai falar uma coisa que a Ari Aguiar entende muito, porque ele tava ontem na NBA, na Beca, ele tava de terno, de gravata, tá bom? E a gente vai falar de coisa de gala, de premiação, NFL Honors que vai acontecer. E eu quero saber os palpites de vocês pra MVP, defensor do ano e técnico do ano, vai. Acho que defensor do ano só tem Esse é unânime, né? E, na verdade, ele não é um humano, né? O Myles Garrett, bizarro. Uma pena ele jogar em Cleveland, mas é bizarro. É loucura, porque o cara é uma máquina. Cara, MVP eu acho que o Stafford vai ganhar. Porque pra quem não sabe, não conta pós-temporada, é temporada regular. Acho que o Stafford vai ganhar, mas não é uma temporada que você tem um MVP assim, uau! Discrepante. Ele jogou muito bem, são os dois, né? Ele e o May. Mas eu acho que pelos fumbles e tudo mais, pelos números, o Stafford vai acabar levando. Vai ganhar. O Stafford ele lançou para 46 touchdowns na temporada regular. Isso é um número bem alto para um quarterback. O recorde é o quê? 54, né? 52? 54, 55. Por aí. 55, eu acho. Enfim, e o Stafford conseguindo lançar 46 touchdowns num momento que a NFL hoje em dia ela protege mais contra o passe, né? As defesas estão cada vez mais jogando com mais jogadores recuados, né? Impedindo que as jogadas de passe fundo aconteçam. Então, dificulta ainda mais. Mas o que facilita também para o Stafford é que ele teve talvez a melhor dupla de wide receivers da NFL. Puka Nacua, Devante Adams fizeram um trabalho espetacular nessa temporada. Aquele negócio que a gente estava falando rapidinho, daqui do cara cair num sistema ruim. O Davante Adams é outro exemplo disso, né? Porque assim, ele tá numa sintonia com o Aaron Rodgers lá em Green Bay
incrível, e ele sai, vai pra Vegas e Nova York, e ele não joga nada, cara. Acabou Esse cara acabou. Aí ele vai pra um lugar organizado, com um bom quarterback, com um bom sistema, com um grande técnico. E a coisa flui, o talento surge, o talento mostra. Mas o fato dele jogar com um Pucanacua ajuda muito. Porque para uma defesa é muito difícil você marcar dois excelentes Excelente, você não tem um mais ou menos e um muito bom, você tem dois muito bons. E o Tom Brady, ele foi entrevistar o Matthew Stafford e ele perguntou pro Stafford assim, da onde surgiu essa coisa de você começar a lançar sem olhar pro recebedor, né? Porque ele faz uns passes que são sobrenaturais. Sim, sim. É um Super Bowl, assim. E assim, aí o Stafford responde para ele, fala, eu tinha um Megatron. Todo mundo sabia que eu ia lançar para ele. Todo mundo já estava esperando que eu lançasse para o Calvin Johnson. Já tinha 2 defensores sempre nele. Eu precisava fazer alguma coisa diferente para que só tivesse um marcador nele. Então, quando você tem um recebedor muito bom, ele chama muita atenção. Sim, sim. Agora, quando você tem 2 recebedores muito bons de elite, é muito difícil de você marcar. E técnico do ano. O mais difícil possível esse aí. Esse é o mais difícil. Tem o técnico em Tantos nomes, né? Foi ótimo. O Liam Cohen. Obrigado. O próprio Vrabel, o próprio McDonald, a melhor campanha. Esse é difícil, cara. Eu gostei muito do Shanahan também. Com 49ers dizimado. Sim, dizimado. Esse é muito difícil. Muito difícil. Mas quem você tá apostando, Areguiar? Eu acho que o Vrabel é um bom palpite. Porque ele fica um ano fora, ele volta e ele surge com um time que estava muito mal. E esse time é o segundo melhor da conferência. Muda a cultura do time, muda tudo de um ano para o outro, né? Eu não sei, eu sei lá. Esse é muito difícil. Eu não sei quem vai ganhar esse. McDonald também é um belo palpite. E você, com a Patrick? campanha da NFC. Eu acho que eu tô 100% com o Ari nos palpites dele. Eu acho que o Stafford teve uma temporada de MVP. Muitos até, inclusive, apostavam no Rams chegando no Super Bowl, né? E fez grandes jogos ao longo do ano. A gente viu um dos melhores jogos dessa temporada contra o Seahawks, né? Aquele jogo decidido no final. Então, para mim, o Stafford ele é o MVP pelos números e pela maneira como ele jogou. O Drake May foi muito bom, foi incrível. Tem um futuro brilhante, né, na NFL, mas eu acho que o Stafford teve um ano mais consistente que o Drake May. Como defensor do ano, o Myles Garrett acho que é inevitável. Tanto dentro de campo ele é inevitável, quanto fora de campo tirar esse prêmio dele eu acho praticamente impossível. E como treinador, eu fico com o Vrabel também. Eu acho que ele chegou numa franquia que estava muito mal ano passado. Querendo ou não, o Seahawks teve 10 vitórias ano passado. Exatamente. É diferente de você pegar um terreno arrasado. Exatamente. Apesar de terem trocado de coordenador, de terem trocado de quarterback, né, o Seahawks, mas o McDonald já estava fazendo um trabalho com aquela defesa. A defesa já estava sendo construída. Tem outro cara que pode ganhar esse prêmio que merece uma menção muito honrosa, que é o Ben Johnson lá em Chicago. Sim, com certeza. Que Chicago, assim... E até acho que ele pode ganhar, porque Chicago é um time que ninguém esperava nada. Né? Era o segundo ano do Caleb Williams e uma divisão que é muito forte, que você tinha os Lions como grandes favoritos, Green Bay crescendo, indo para o playoff todo ano. O Minnesota, que é um belo time de futebol americano, mas que apostou tudo no J.J. McCarthy e ele teve problemas. Então era uma divisão totalmente aberta, assim, totalmente aberta não. Disputada, estava disputada. Né? Mas também aberta pela força tudo dos podia times, tudo podia acontecer ali. E Chicago era a quarta força dessa divisão. E os caras começaram a ganhar de todo mundo. E aí, tipo, o primeiro ano do cara lá, ele acabou de chegar. Primeiro ano como head coach, porque ele era coordenador. Técnico, era coordenador lá em Detroit, fez 2 anos, um trabalho maravilhoso. E aí ele vem no primeiro ano dele, perde os 2 primeiros jogos, os caras começam 0-2. Sim. E aí de repente ele começa a ganhar de todo mundo. Né? E eu lembro que ele deu uma entrevista na semana 2, que ele meio que botou a responsa nos caras. Ele falou, tipo, alguma coisa do tipo, a gente tem que ser melhor dentro de campo, jogar do jeito que eles jogaram hoje, a gente não vai a lugar nenhum e tudo mais. E aí ele foi alvo de crítica nesse negócio aí. E
E o pessoal fala, ele vai perder o vestiário, ele vai perder o vestiário, vai perder o vestiário. E eu lembro que no ESPN League eu falei com o Davis e com o Paulo. Eu falei, cara, ele fez de propósito. Ele fez de caso pensado para mexer com os caras publicamente. E depois disso, o Chicago começou a ganhar de todo mundo. Depois dessa entrevista dele, depois dessa fala dele, o Chicago começou a ganhar de todo mundo. Eu não sei, eu acho que o Ben Johnson é uma bela... Quem apostar no Ben Johnson para ser técnico do ano não tem o meu repúdio. Legal. E tem o fato também de que o Lions não performou como todo mundo esperava, muito por conta do ataque também, né? Então eles tiveram problemas nas chamadas ao longo do ano, o que fortalece mais ainda o nome do Ben Johnson, né? Porque ele chamava esse ataque nos últimos anos, um ataque que sempre produziu, que sempre entregou, e aí a gente vê um ano onde o Lions cai, e o Chicago Bears sobe. Então a gente vê a diferença que é o treinador e o trabalho dele ao longo. O vestiário, a gente já entendeu que quando o vestiário tá esquisito, tudo vai esquisito. O Eagles também são a prova disso. E é isso, eu acho que vamos descobrir em breve se todo mundo tá certo, se os palpites estão certos. Fiquei muito feliz aqui de substituir o nosso querido Rafão Martins aqui, nesse momento, tá com vocês. E é isso, gente, um beijo. Obrigada, gente. Se despeçam, por favor. Valeu, gente. Obrigado. Valeu pelo convite, NFL. Um abraço. Tchau, Pat Bunny. Pat Bunny. Pat Bunny. Sério, não aguentei, porra. Não aguentei. Pat Bunny. E é isso, gente. Beijo, até o próximo.